espírito. Quer dizer, pobre no espírito quer dizer uma pessoa aberta para Deus, uma pessoa que tem alma nobre, uma pessoa de bem, uma pessoa que busca Jesus Cristo todos os dias. E é isso que Ele quer da gente hoje, nessas 4 bem-aventuranças citadas no livro de São Lucas. Já lá no livro de São Mateus não são 4. Lá no livro de São Mateus são 8. São Mateus acrescenta mais 2, que é a mansidão, que é a misericórdia, puro de coração e a paz interior que Ele quer da gente. Mas todas essas bem-aventuranças, tanto no livro de Lucas como no livro de Mateus, Ele quer ensinar para a gente como a gente deve viver aqui nos dias atuais, também naquela época, porque o contexto não muda, o texto não muda, a palavra de Deus é para ficar para sempre. E fica se a gente escutá-la e a colocar em prática. Porque a palavra de Deus não pode entrar aqui e sair por outro ouvido. A gente tem que escutar, colocar no coração e depois a colocá-la em prática. O que é colocar a palavra de Deus em prática? É seguir o que Jesus diz para a gente todos os dias. E às vezes nós somos tão loucos, tão cegos, não prestamos atenção no que Ele diz para a gente. Às vezes até escutamos, mas não damos muita bola não. Ele diz para sermos pessoas de bem, para amar o próximo, para estar pronto, para servir a Ele, mas também servir o seu irmão, para amar, nem que seja um pouquinho como Ele amou. E nessas bem-aventuranças, Ele segue dizendo para a gente: bem-aventurados vós, que agora tende fome. Não é fome de comida não, gente. Não é fome de comida, é fome de justiça. Porque tem pessoas que quando vê o irmão sofrendo, dá risada. Termina de colocar ele no fundo do poço. Se pudesse, eu acho que chutava o cachorro morto. Eu acho que se pudesse, dava um chute. Mas não é isso que Jesus quer da gente, não. Ele quer da gente que quando a gente veja um irmão no fundo do poço, a gente segure a mão dele e ajude ele a levantar. Porque se ele estiver no pecado hoje, amanhã pode ser um da gente. Pode ser qualquer um. Que somos seres humanos. A gente precisa pedir a força do Espírito Santo, pedir a ajuda de Jesus para sermos fortes, para termos discernimento, para não errar tanto. Mas nós, como seres humanos, somos fracos e frágeis. A gente erra todos os dias. E se não tivermos cuidado e não vigiar, a gente peca feio. Sendo pessoa de bem, se policie, vigie, ore, bota o joelho no chão, peça a Deus, peça ao Espírito Santo. E a gente continua assim, meio que alesada ainda, né? Mas às vezes é porque a sociedade oferece N coisas para a gente pensar, para a gente seguir. Por quê? Às vezes a gente segue, o mundo oferece, por exemplo, a gente segue o que os meios de transporte pedem, que é para a gente ter cuidado, a gente segue isso, segue aquilo. Agora, seguir os mandamentos, aí é mais 500, né? A gente tem que ver isso e começar a seguir, porque aí a gente fraqueja e não segue como deveria seguir. E isso a gente falha, claro, mas a gente pedindo o discernimento de Jesus Cristo, a orientação do Espírito Santo, pedindo força, é mais fácil da gente caminhar e não tropeçar nos obstáculos que a vida oferece. Porque acredito eu que nem só eu tenho problema, mas todos nós temos, né? Claro que um tem menos, outros tem mais, mas ninguém passa por a vida sem problemas. E segurando na mão de Deus, é mais fácil da gente enfrentar os desafios do dia a dia. As coisas que a vida nos proporciona, tanto de bom quanto às vezes de dificuldade. E as dificuldades às vezes servem para que dê uma saculejada na gente, que a gente se fortifique, se fortaleça e seja às vezes até pessoas melhores. Porque tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Até um sofrimento às vezes é para nos fortalecer. E a gente às vezes reclama tanto. Nossa, como a gente reclama, né? Devemos ter cuidado com isso, de agradecer mais em vez de reclamar.
Mas seguindo aqui, né, continuando com as que são 4, já foram 2, as bem-aventuranças. Bem-aventurados vós, que chorais, que agora chorais, porque havereis de rir. Jesus está dizendo assim, que aqueles que sofrem, se confiar realmente em Jesus Cristo, se fortalecer na fé, se chorar hoje, amanhã está rindo, porque vai superar o problema. Não é que Jesus vai fazer uma mágica, não. Ele faz milagre, isso ele faz. Mas também nós temos que fazer a nossa parte, gente. Tem gente que, meu Deus, rezo tanto. Nós temos que fazer a nossa parte. Oração quer dizer orar, mas ação. Oração é colocar o joelho no chão, é pedir a Deus, mas é também fazermos a nossa parte. Amar o nosso irmão, não desejar mal a ninguém, cuidar do próximo, cuidar das coisas que ele gostaria que a gente fizesse para o nosso bem, também para o bem do próximo. E muitas vezes, gente, nós somos tão ingratos, que a gente pede uma coisa a Deus, aí Ele não nos dá, e a gente insiste, Ele não nos dá, porque não era para ser, porque ia fazer mal a você, porque ia lhe fazer mal aquilo, e Ele, com sua infinita misericórdia, com sua sabedoria, sempre pronto para nos perdoar, nos proteger, nos guiar, Ele diz: filho, filha, ainda não é a hora. Por que insiste tanto, se não era para ser isso? Porque Ele sabe que o sofrimento, que aquilo vai lhe causar sofrimento. E talvez a gente não aguente o tamanho do peso que vai vir. E Ele não lhe dá aquela carga. Porque Jesus só dá o tamanho do peso que a gente consegue carregar. Já na 4ª bem-aventurança, bem-aventurados sereis quando homens vos odiarem, vos expulsarem e vos insultarem, e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Quantas vezes a gente não vê as pessoas falando do outro? Se vai muito para a igreja, o povo fala. Se ajuda na igreja, o povo fala. Então, assim, aqui, o que é que diz aqui nessa bem-aventurança? Feliz daquele, né, que o pessoal critica porque fala, porque está servindo a Jesus Cristo. Que aqui o Filho do Homem se refere, não é a gente não, é ao próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando falarem alguma coisa de vocês que ajudam o próximo, de vocês que servem na igreja, de vocês que ajudam, quando chamarem de barata da igreja, ou disser: fulano só quer ser santo. E por que eu não posso ser santo? Não sou ainda não, mas a santidade veio para todos. A gente tem que caminhar em direção dela. É fácil não, porque nós somos pecadores, mas a gente tem que buscar. E se alguém disser: fulano só quer ser santo, quero mesmo, não sou não, mas querer, eita, como eu queria ser santa. A gente tem que se fortalecer na fé dessa forma, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê coragem, sabedoria e entendimento para enfrentar os desafios que a vida oferece, né? Para estarmos de bem com todos e principalmente com você mesmo e com Jesus Cristo. Já na primeira leitura da carta de São Paulo, muito linda, essa carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, esforçaste para alcançar as coisas do alto. Tudo que eu acabei de dizer. Para que a gente tem que se esforçar para conseguir as coisas do alto. Que a gente conseguindo as coisas do alto, Deus dá também as coisas aqui. Lá em Mateus, ele diz assim, Jesus diz assim, gente, ele está dizendo assim: se eu dou comida aos pássaros que voam, aos animais, por que não darei a meus filhos amados? Então, às vezes a gente se preocupa tanto, né, em arrumar tanta coisa, mas não é isso que Jesus quer da gente, não. Claro que também não é pecado termos as coisas para dar uma vida boa aos filhos, para também vivermos uma vida de dignidade. Isso não é pecado ter as coisas, não.
Mas principalmente o que Jesus quer da gente não é bens material, não é riqueza. Ele quer o que está dentro do nosso coração. Ele quer a nossa salvação. Então que a gente possa seguir aqui como a carta de São Paulo, seguir as coisas que ele diz. E ele diz assim, para terminar aqui, ele diz assim: não mintais os sonhos aos outros, já vos despojaste do homem velho e da sua maneira de agir. Revestistes do homem novo. O que é que quer dizer? Revestistes do homem novo quer dizer para nós mudarmos de vida, para a gente se converter, para a gente dizer, vou deixar de fazer isso que eu sei que está errado. Vou mais à igreja, vou pedir perdão a Deus, vou me confessar, vou comungar, receber Jesus Cristo vivo na Eucaristia. Vou mudar de vida. Pequei contra ti, Senhor. Peguei contra o meu irmão e contra ti. Mas agora eu estou me redimindo. Eu estou pedindo perdão. Então é isso que Jesus quer da gente todos os dias. Né? Que Jesus é misericordioso. Só é a gente se arrepender que Ele está disposto a nos perdoar todos os dias. Agora, perdoar todos os dias não é a gente dizer perdão, Senhor, e amanhã está fazendo a mesma coisa, não. Perdoar é a gente se arrepender de coração e tentar, pelo menos tentar, com toda força, não fazer mais aquilo que a gente sabe que é errado. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para fazermos as nossas preces.